Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais uma parte, a nossa terceira parte do Lições com Estratégias para Atacadistas de Moda Venderem Mais. Então, recapitulando em poucos segundos, tá? Nós começamos falando a primeira parte lá sobre a grande verdade, dividindo a empresa em caixinhas, em dois departamentos, quem vende e quem ajuda a vender, tá bom? Então, se você não assistiu, volta lá, assiste tudo isso para que você entenda o contexto do que a gente está falando aqui, para que você entenda sobre a parte 3 hoje, tá bom? No nosso último encontro, falamos ali sobre marketing. Eu nem fechei aqui todas as abinhas ainda, ó. Falamos sobre marketing, teve bastante aqui sobre anúncios, tráfego pago, tráfego orgânico, sobre aqui canais de aquisição, CRM, falamos bastante sobre CRM, então vou fechando tudo aqui para ficar mais organizadinho. Lembrando que em cada aula dessas você recebe esse resumo, tá bom? Falamos sobre material de apoio, então teve bastante conteúdo, ó, estrutura digital, tudo que você precisa, o passo a passo ali para montar a estrutura digital, como que o time de marketing, vamos lá, dá um Ctrl Z aqui, tudo que o time de marketing precisa fazer para apoiar o time comercial para vender, tá bom? E hoje vamos lá começar com comercial. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para ficar bem legal de vocês verem enquanto eu vou escrevendo, tá bom? Legal, comercial. Então, tudo isso aqui, no final das contas, é para te ajudar a vender mais. E para ajudar a vender mais, a gente precisa ajudar o comercial a facilitar, a ter uma venda mais fluida, tá? Porque o grande papel do comercial é converter oportunidades geradas por marketing em clientes, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do papel. Opa. Vamos lá, começando pelo seguinte, tá? Nós temos aqui uma divisão clara do departamento comercial. Quando o comercial olha para fora, então, olhar para fora, versus o olhar para dentro. O que é isso, tá? O olhar para fora versus o olhar para dentro. É quando o time comercial, assim como o marketing também se envolve nisso aqui, né? Começa a olhar o seguinte: qual é a quantidade? Então, a gente está falando de vendas no atacado. Qual a quantidade de lojas que nós temos no Brasil hoje? Alguém sabe me dizer? Provavelmente aí cerca de 2 milhões, já o último estudo que eu tinha visto, ou 3 milhões, o último estudo que eu tinha visto, de 2022, eram mais ou menos ali 2,5 milhões de lojas no ano passado. Tá? Vou pegar essa informação atualizada. Versus, né, o olhar para fora é a quantidade de lojas no Brasil versus quantidade de clientes da sua base. Então, imagina que você tem aí uma base, sei lá, com 10 mil contatos, 20 mil contatos, 20 mil lojistas que seja. Enfim, olha só, é infinitamente menor do que a quantidade que tem lá fora. Isso naturalmente faz com que o time comercial queira ir buscar mais oportunidades fora. Porque, tem muito mais lojista fora do que dentro, né? É como se fosse o seguinte, a gente tem um pesqueiro, imagina que você vai pescar, nós temos um pesqueiro com uma quantidade pequena ali de peixes, um espaço menor, mais controlado, e você tem o rio gigante ali, o mar, o oceano, seja lá onde for, tá? E aí você, às vezes, ao invés de controlar ali o seu pesqueiro, controlar a quantidade de peixes que já espera um contato seu, você vai buscar gente nova que às vezes nem conhece sua marca. Não tem certo ou errado, em algum momento você vai precisar pescar nos dois ambientes, tá? Porém, eu vou começar hoje falando sobre a gente pescar dentro, né? Olhar para dentro de casa, olhar para o nosso pesqueiro. Por que que eu vou priorizar a gente falar para dentro? Porque quando a gente fala com a nossa base, são clientes que já entraram em contato com a gente. Aqui, tá? Eu vou colocar como lead. Lembrando que lead é a pessoa que preencheu algum formulário, preencheu alguma coisa e te deu os dados cadastrais dela, tá bom? Ex-clientes, que eu vou considerar aqui ex-clientes uma base inativa, tá? De pessoas que não compram de você há um determinado tempo, grande já, então vou considerar ex-clientes. E clientes ativos, tá? Então vou considerar esses três como nossa base, olhar para dentro.
Por quê? Aqui são pessoas que já conhecem a sua marca, já conhecem o seu time de vendas, já tiveram contato com o seu produto, mesmo que minimamente. Então, é muito mais fácil de você desenvolver uma relação do que você buscar alguém novo no mercado, alguém novo lá fora, e ter que explicar tudo novamente, o que você faz, sua história, o que você tem, enfim, tá bom? Então, com esse olhar para dentro, o que que nós vamos fazer? Eu vou pedir para você, do comercial, separar toda a sua base de contatos. Tudo que você tiver de contato, seja no sistema, seja no Excel, seja no seu Google Contatos, né, quando você vai salvando os contatos do telefone, um mail, enfim, você vai reunir tudo que você tiver de dados, de leads, ex-clientes e clientes, tá? Você vai reunir tudo para que a gente possa fazer uma classificação. Em alguns momentos eu vou chamar essa classificação, tá? De segmentação. Então eu já quero deixar aqui os dois termos registrados, para que quando eu fale sobre segmentar, você entenda que a gente vai estar classificando essa galera, tá bom? Primeiro nós vamos fazer a primeira parte da segmentação, vai ser por dados cadastrais. O que é isso? Nós vamos fazer uma primeira segmentação colocando todos os dados que a gente tem. Então, você para lá, puta, se eu tenho só nome e e-mail dessa pessoa, se eu tenho nome, e-mail, WhatsApp, o valor que ela comprou, enfim, você vai separar por dados que você tem, porque às vezes você vai ter aí um nome de cliente que comprou, um nome de um lead, e você não tem contato nenhum, você não tem dado nenhum, então você vai simplesmente excluir isso aí, não vai contar como um cadastro, tá bom? Então, vou até colocar como exemplo aqui, ó, nome, e-mail, telefone, nome da empresa, enfim, tudo que você tiver de dados cadastrais, você vai separar isso aí por coluna. Os que você tiver, coloca, o que não tiver, vai deixando em branco, isso numa planilha de Excel, tá? Pode ser da maneira mais simples que você conseguir. Depois disso, nós vamos tentar olhar ali para o histórico de compras. Eu sei que para uns que já utilizam o sistema vai ser muito mais fácil. Para outros que não têm sistema, vai ter que dar uma pesquisada na UE, mas isso é fundamental para você começar um contato, para que você possa segmentar a sua base e fechar negócios mais rápido, de maneira mais fluida. Você vai entender agora. Nós vamos dividir isso aqui numa metodologia chamada RFV. Então, assim como eu falei lá do PPDM, né, na primeira parte das nossas lições aqui, que era uma sigla, né, um acrônimo para uma série de palavras, RFV é a mesma coisa, tá? Então, você tem aqui, ó, essência, que é o R, frequência, que é do F, e o valor, que é do V, tá? RFV. Então, como que funciona o RFV? O que que é a recência? A recência é o seguinte, quão recente é a última compra do seu cliente. Então, quão recente é? O seu cliente comprou quando? Qual foi a data da última compra do seu cliente? Então, você vai colocar lá na sua planilha todos os dados cadastrais, você vai ter uma coluninha lá chamada recência. E embaixo você vai colocar. Então, você tem o nome da loja, o nome do seu cliente, enfim, você vai lá na linha recência, 30 dias. Recência, 60 dias. Recência, 90 dias. Se ele comprou a 30, 60, 90, 120, 360, enfim. Você vai colocar lá a recência, que é a data, né? Quanto tempo faz que o seu cliente comprou, a compra mais recente. Frequência. A frequência é com quanta frequência o seu cliente faz compras de você. Então, vou colocar aqui, ó, com qual frequência ele compra de você. Então, esse dado aqui, o que você vai analisar nele? Isso aqui, se você tiver um RP, vai ser tranquilão de exportar. De quanto em quanto tempo ele compra? Então, às vezes, você tem lá um cliente que comprou de você na recência, que é 90 dias. Só que você olhando o histórico, ele comprava de você a cada 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, ele comprava de você. Então, se ele fez uma compra há 90 dias, é sinal de que daqui a 3 meses você vai entrar em contato com ele de novo, porque ele compra normalmente de 6 em 6 meses, tá bom? E o valor, que é o quanto o seu cliente gasta. Opa! Quanto seu cliente gasta. Vou colocar aqui em suas compras.
Então, supondo que você tem esses dados aí, você vai colocando esses dados na coluna aí no Excel, vai ficar mais ou menos assim, ó. Por exemplo, recência, a compra mais recente foi com 90 dias, a frequência, vamos colocar aqui, ó, 6 meses, 6 meses, e quanto ele gasta com você. Vamos colocar o valor, sei lá, de 5 mil, tá? 5 mil reais. Vou até colocar assim, ó, monetário, para ficar mais legalzinho, tá bom? Então, eu sei que o meu cliente, né, um dos clientes, compra assim. Então, você vai separando a sua base e classificando. Quando você tem a classificação RFV, você consegue olhar para a sua base e ver, por exemplo, quando está na hora de entrar em contato com esse cliente novamente, quem são os seus clientes que compram um valor mais interessante de você. Então, você começa a olhar para os seus clientes pelo ticket. Olha, esse cliente aqui gasta mais. Esse daqui comprou uma vez só e gastou pouquinho. Esse aqui comprou uma vez só, mas ele gastou o triplo do que normalmente eu tenho os meus clientes. Você vai começando a entender o valor médio da sua carteira de cliente, de quanto em quanto tempo eles compram de você e há quanto tempo faz que eles compraram. Então, assim, olha que legal quando você tem esse olhar para sua base. Então, você escolhe um determinado tipo de segmentação de clientes para entrar em contato. Então, ou seja, você está no final do mês, tá para bater a sua meta de vendas, está na semana de fechamento. Você vai olhar para quem? Para quem não compra faz tempo e gasta normalmente um valor alto com você. Então, você começa a ter mais estratégia na abordagem dos seus clientes. Faz sentido? Vai colocando nos comentários aqui se faz sentido para você. Outro ponto importante, se você tiver essas informações, que é muito legal de colocar na sua segmentação, é o comportamento barra interações. Esse aqui eu sei que poucas pessoas terão, porque nem todo mundo tem o hábito de utilizar ali, por exemplo, uma ferramenta de automação, seja automação de e-mail marketing, seja automação de WhatsApp, de SMS, enfim. Mas se você tiver, excelente. O que é o comportamento e interações? Por exemplo, seja para mensagem de WhatsApp ou para mensagem de e-mail. Aberturas das mensagens que eu mando, quantas mensagens foram abertas? Então, exemplo, eu mandei para esse cliente, no total histórico que eu tenho aqui, total de 20 mensagens, ou 20 e-mails, tá? Mensagens ou e-mail no WhatsApp, tanto faz, tá? 20. Então, opa, se num total de 20 que eu mandei, ele abriu 15. Então, eu sei que este cliente é um cliente que vê as minhas mensagens, ele recebe as minhas mensagens, tá bom? Aí nós vamos analisar aqui, ó, taxa de cliques. Então, dessas 20 mensagens que eu mandei, 10 delas tinham links, tá? Então, eu mandei ali 10 links para ele. E desses links, ele clicou em 5. Porque às vezes eu mando mensagem aqui só de notícia, aviso, Feliz Natal, Feliz Aniversário, enfim. Então, eu mandei 10 links e ele clicou em 5 desses links. Ou seja, ele tem aqui uma taxa. Eu vou até mudar o número aqui para facilitar a minha conta, ó. Ele tem uma taxa de abertura, ó, de 50%. Então, eu vou colocar aqui, ó, taxa de abertura de 50%. Ou seja, a cada 10 mensagens ele abre 5, a cada 20 ele abre 10. Então, ele abre metade do que eu mando para ele. Os links, a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, taxa de cliques de 50%. E, por fim, respostas. Então, a cada 20 mensagens, ele responde 10. Vamos colocar 10 também. Então, eu tenho uma taxa de resposta de 50%. Eu sei que isso aqui é uma ultra segmentação, tá? Eu repito, não é todo mundo que vai ter esses dados, é muito difícil, mas se você tiver, excelente, porque você também começa a entender o seguinte, não adianta eu colocar aqui uma segmentação ultra específica de RFV e eu também ter um cliente que não liga para as minhas mensagens, não abre, não lê, tudo ele acha que é spam, não tem tempo. Então, o que eu vou fazer? Se esse cliente não abre, eu vou passar a mão no telefone.
tá? Então, assim, se você não tiver esses dados aqui, não tem problema, tá bom? O que você vai fazer é segmentar a sua base aqui pelos seus melhores clientes, aqueles que não compram há muito tempo e gastam um ticket bom com você, passa a mão no telefone e liga. Liga para a pessoa, bom? O máximo que você pode fazer é mandar um WhatsApp individual ali. Não, posso te ligar agora e pá, mas liga, certo? Se tiver isso aqui, legal, porque você vai ter ali uma taxa de comportamento dessas pessoas. Então, isso aqui a gente monitora muito com a nossa ferramenta de automação de WhatsApp, a Rocket. Então, a gente consegue saber quando a pessoa acessou o catálogo, quando ela clicou no link para ver, a gente consegue ver taxa de abertura, número de respostas, então a cada X mensagens, o quanto que ela interage comigo, quem não interage nada, para realmente você ter uma noção de como está a temperatura da comunicação com essa pessoa. Até para você mudar a abordagem. Então, às vezes você está fazendo uma automação, mandando um tipo de comunicação que as pessoas não estão abrindo, não estão clicando, nem respondendo. Então está na hora de você mudar a sua abordagem, porque você não está tendo nenhum tipo de interação, certo? E por último, que eu vou sugerir para você aqui, tem muito mais segmentações, mas que eu vou sugerir aqui poucas para que você possa fazer, é o seu termômetro, tá? Então, vou colocar aqui, ó, termômetro do vendedor. O que é isso? É o sentimento, é o seu feeling, tá? Então, de todos os clientes, você bate o olho e fala, puta, esse aqui é daquela loja tal. Esse aqui é um contato quente. Porque no seu feeling, no seu tato, toda vez que você entra em contato, o papo é bom, ele é o perfil de cliente, é a persona, você conhece a dor, o momento, então flui melhor, é uma negociação quente. Normalmente você entra em contato e não tem muita dificuldade para fechar. Morno é uma outra temperatura que assim, puta, não está tão quente, porque ele precisa falar com o sócio, ou precisa falar com a esposa, com o marido, enfim, é aquela enrolação, ele demora, mais compra. Então, assim, não é para quem eu ligaria logo de cara se eu preciso bater minha meta. Então, é uma negociação mais morna, que eu preciso reaquecer para que a gente possa fechar. E, por último, os contatos frios. Então, bom, esse daqui já está mais frio, esse aqui faz tempo que eu não entro em contato, ou eu não me lembro, ou eu assumi essa carteira de um outro vendedor, ou eu não tenho dado nenhum, então tá frio. Realmente seria o último da lista que eu entraria em contato, tá bom? Então, com essa segmentação, com essa classificação aqui, a gente já consegue ter uma excelente visão da nossa base de contato, seja ela o número que for. Então, você já consegue segmentar para começar uma régua de relacionamento que a gente chama. Começar a voltar a se relacionar com essas pessoas e bater um papo com elas, tá? Para reaquecer as suas vendas. Mas o que é fundamental nessa segmentação aqui, eu falei bastante nisso na parte 2 lá de marketing, tá? Que é fundamental. Você precisa ter um CRM para fazer ali, ó, a gestão de relacionamento com o cliente. Então, você precisa ter um software de CRM, que você precisa registrar essa segmentação, você precisa registrar essas informações, os pontos de contato, tudo isso dentro de um sistema para que você possa receber essas informações do marketing, para que você possa passar para a operação e para que você mesmo tenha controle do que está sendo conversado, negociado, qual é o valor estimado que esse cliente compra, enfim. Tem que ter esses dados à mão e um sistema de CRM vai te ajudar a ter controle disso, certo? Com minha base segmentada, já levantei todos os dados, então, importante também falar, tá? Isso é um trabalho demorado, tá? Essa classificação, essa segmentação é um trabalho demorado. É chatinho de fazer, sim, porque a gente quer ligar, quer bater meta, quer tocar o sino, quer fazer tudo isso, né? Porém, isso aqui é fundamental para você ter um alicerce, uma base de dados para trabalhar. Então, não ache que você está perdendo tempo com isso. Muito pelo contrário, você está ganhando, porque depois você vai ser muito mais assertivo no tipo de contato e nas suas vendas, tá? Então, quando eu faço isso, agora eu vou escolher o meu canal de comunicação. Como que eu vou me relacionar com esses clientes? Então, lá na persona, quando a gente faz a persona, a gente entende, essa persona aqui, ela prefere se relacionar por e-mail? Ela prefere o WhatsApp? Ela prefere que eu ligue para ela? Ela prefere aqui o telefone?
ou ela é uma pessoa ainda mais antiga, né? Mais tradicional, mais raiz, né? Que prefere a visita. Ou ela vem no showroom, na loja, né? Showroom, ou ela prefere visita na loja dela. Então, até vou colocar assim para ficar diferente. Vir até o showroom, se ela prefere vir até o showroom, ou se ela prefere receber visita na loja. Então, isso aqui é importante para você entender qual é o melhor canal de comunicação. Então, se a pessoa prefere e-mail, WhatsApp, telefone, perfeito, você consegue fazer de onde você está. Se essa pessoa prefere uma visita, ela vir até o showroom, então agenda com ela um dia que você possa recebê-la, bater um papo, toma um café, e aí você faz uma venda consultiva. Se não, ela prefere receber visitas, se você não for, né, se não estiver no seu escopo aí visitar clientes, passe para um representante regional, representante de vendas, para que ele possa fazer essa visita, tá? Então, é importante entender qual vai ser o canal de comunicação estabelecido. Então, também, para que você entenda se ela prefere uma visita, você vai ter que ligar, mandar um WhatsApp ou um e-mail. Então, esse primeiro contato precisa ser feito, certo? Importante, a gente falou disso numa live, num webinar, sobre comunicação profissional ou pessoal, tá? Que é sobre os principais erros na comunicação. Então, eu vou até colocar na mesma aba aqui de comunicação, principais erros na comunicação. Quais são os principais erros na comunicação? Lembra daquele ditado, né? Que a sua mãe sempre fala que você não é todo mundo? Então, mandar tudo para todo mundo é o primeiro grande erro. Então, assim, a gente está segmentando a base. Vamos voltar lá. Por histórico de compra, RFV, essência, frequência, valor, por comportamento, se a pessoa abre as nossas mensagens, pelo meu termômetro, quente, frio ou morno, escolhi o canal de comunicação e eu vou mandar tudo, a mesma coisa para todo mundo. Então, não faz sentido segmentar. Então, eu não vou pegar aqui a minha base e sair falando para todo mundo a mesma coisa, mandando a minha coleção, mandando as novidades, mandando uma promoção. Então, não é assim. Para cada tipo de cliente, para cada tipo de segmentação, a comunicação será diferente. Então, vou até colocar aqui, ó, a comunicação varia de acordo com a PPDM. Então, se você não sabe o que é PPDM, volta lá na parte 1, tá bom? E com a segmentação. Então, a segmentação que a gente acabou de fazer ali, ó, RFV e tudo mais, o seu termômetro, então a comunicação varia. Se é um contato mais quente, porra, faz individual. Contato frio, faz em massa. Faz um primeiro contato para reativar esse contato com o pessoal, né? Para reativar essa comunicação. E também não sai mandando o catálogo, não sai mandando, segue as novidades do mês aí. Então, puta, não faz esse mesmo tipo de comunicação. A gente vai trabalhar de forma mais assertiva, certo? Outro erro fundamental para você evitar aí na comunicação é falar só de você. O que eu chamo aqui de falar só de você, tá? Falar da empresa. Lembra? Nós falamos disso também na parte 1. Você precisa ser um vendedor consultor. Você precisa entender a operação do cliente, ser interessado, não interesseiro. Então, você precisa falar sobre o cliente. Vai reativar o contato, pergunta para ele como estão as coisas na loja dele. Não fale da sua. Olha aqui as novidades. Olha a nossa última coleção. Tá aqui um cupom, sempre a mesma história. Então, vamos lá, vamos perguntar sobre ele. Quero saber como é que está a sua loja, quero saber como é que estão as vendas, como é que está aí esse começo de ano, como é que está esse meio de ano, como é que está o feriado. Pergunte sobre ele, tá? Seja interessado para que você possa entender o momento. Lembra? PPDM, momento do Mzinho lá no final. Então, eu preciso saber em que momento de compra esse cliente está. Ele está numa segmentação boa minha ali, pelo meu histórico de compras. Mas o que garante que ele não foi em outra marca e comprou outras peças além de mim? Eu não dei atenção. Ele estava aqui esquecido na minha base, porque eu estava preocupado em pescar lá fora, no rio, no oceano. Então, eu preciso reativar esse contato
Porque na minha cabeça está quente, mas na cabeça dele ele já esqueceu de mim, está gelado, certo? Então é importante falar do cliente, ser interessado por ele. E outro erro fundamental também para você trabalhar, não menos importante, tá? Trabalhar com empurroterapia. Que é empurroterapia? Às vezes a gente confunde, né, aquele cliente que pelo seu termômetro é quente, você tem um bom relacionamento, com um cliente que você vai ficar empurrando as coisas. Lembre-se, de novo, eu vou ficar pegando no pé sobre isso. Você precisa ter um vendedor, ser e ter vendedores consultores. Vendedores de fato interessados na parceria ganha-ganha. Então você não vai ficar empurrando o produto para o cliente que não serve para ele, só para vender, só para aumentar o seu pedido. Porque você vai empurrar no cara, vai ficar estocado lá, ele vai ter que demarcar, ele vai ficar puto, porque ele não vai ganhar dinheiro. Então ajuda esse cara a ganhar dinheiro para que ele possa comprar mais de você. Tá? Então não faça empurroterapia, não queira vender a todo custo. Entenda o momento. Se ele está no momento de compra, vamos fazer uma venda assertiva. E aí sim, meu, com essa venda assertiva, com aquele bom atendimento, com tudo que a gente falou na parte 1, esse cliente volta satisfeito e ele ainda indica outras pessoas. Se ele não indica, ele avalia bem, que é a mesma coisa de indicar, porque outros clientes vão comprar, vão ver a avaliação dele e vai estar tudo certo. Beleza? Então, toma cuidado com esses erros aí na hora de fazer essa reativação. E por último aqui, na nossa comunicação, tá? Nós vamos escolher aqui, ó, além do canal de comunicação, depois que eu determinei que canal que eu vou escolher, nós vamos trabalhar aqui com tipos de ativação. O que são tipos de ativação? Se eu não vou mandar tudo para todo mundo, o que eu preciso mandar? Então, vamos fazer uma segmentação muito rápida aqui, ó. Comprou nos últimos 30 dias. Comprou beleza? Então, eu vou repetir aqui. Comprou, ó, 60 dias. Comprou 90 dias. E comprou mais de 90 dias. Vou até colocar assim, ó, a mais de 90 dias. Então é o seguinte, meu, você analisando, por isso que é importante demais, demais, essa segmentação, principalmente o RFV. Vale muito a pena você investir tempo, não é perder, é investir tempo nesse RFV aqui. Por quê? Você vai determinar aqui o valor médio de cada um deles. Então, quando você olhar todos, você vai determinar uma média. Então, vamos supor que aqui, ó, a média de recência, tá? Sua média de recência de compras recentes está em 60 dias. Não, 30, vai. Vamos ser gentis aqui. Então, sua média de compra e recompra está em 30 dias, tá? Vamos supor que a frequência aqui, média, esteja de 60 dias, tá bom? E o seu ticket médio, vamos colocar aqui, ó, a média, esteja aí na casa dos 10 mil reais. Ente. Beleza, então você achou a sua média. Quando você acha a sua média, aí você vem para cá, ó. Comprou nos últimos 30 dias, comprou nos últimos 60, nos últimos 90 ou comprou há mais de 90 dias. Você já sabe qual é a média. Então, se a média minha lá ó, de compra é nos últimos 30 dias, então eu posso considerar que isso daqui é uma compra recente. O que eu vou mandar para quem fez uma compra recente? Aqui, ó, o que eu posso mandar para quem fez compra recente? Então, aqui não tem como, se a pessoa fez uma compra recente, a sua média de recompra lá é de 60 dias, ele ainda está na metade do tempo, você vai perguntar o quê? Perguntas interessadas nele, interessadas no cliente. Por exemplo, deu tudo certo com o seu pedido? Você vai perguntar se deu tudo certo, se ele recebeu a mercadoria, como estão as campanhas de vendas. Então, vamos colocar aqui, ó, como estão as vendas.
Então, deu certo? Você recebeu tudo certinho? Como é que estão as vendas? Então, é importante você entender aqui feedback. Recebeu os materiais de marketing? Já teve acesso aos materiais? Como que o nosso time está te atendendo? Então, lembra, você é um vendedor consultor, interessado no cliente. Então, entre aspas, você vira o defensor do seu cliente. Então, o time de operações trabalha para o cliente e você supervisiona para ver se está tudo certo, se está tudo sendo entregue. Na visão do cliente, você é o principal contato dele dentro da empresa. Então, ele conversa com você. Você, para ele, é a empresa. Então, você precisa estar interessado e vai perguntar esse tipo de coisa para ele. Beleza? Comprou com 60 dias. Então, se você olhar lá a média, ó, então com qual frequência compra? Média de 60 dias, ou seja, ele está dentro da média de recompra. Então, vamos lá. O que eu posso mandar para quem está em momento de compra? E se você pensou aí, eu mando o catálogo. Não é isso, você não entendeu de fato o que eu quero dizer. Você não vai mandar o catálogo direto. Novamente, eu vou repetir aqui, ó. Você vai ser interessado no cliente, o vendedor consultor. Então, você vai ser interessado. Fulano, a gente bateu um papo aí, você fez a compra, como estão as coisas? Fulano, está abastecido? Fulano, está precisando de alguma coisa? Fulano, conseguiu vender bem? Enfim, você vai ser interessado. Qual tipo de pergunta você pode mandar para quem está em momento de compra? Então, isso aqui é como se fosse uma pré-venda já. Então, você está entrando em contato para medir a temperatura, como ele está, para você entrar com o papo de novas compras. O que você quer causar aqui é o efeito de, putz, estava mesmo precisando falar com você. Caraca, como é que você adivinhou que eu precisava comprar? Beleza, comprou nos últimos 90 dias. Então, esse cliente aqui, ó, deixa eu copiar aqui de novo. O que eu vou mandar, de acordo com a nossa média, com o nosso exemplo aqui, tá? O que eu posso mandar para quem está, vamos chamar aqui, ó, esfriando. Vamos chamar de esfriando, porque assim, esse cara tinha que ter comprado com 60 dias. Então, não vou nem chamar de esfriando, tá? Para quem passou do momento de compra. Então, a receita é a mesma, tá? Independente da pergunta, do modelo que a gente vai seguir aqui, a receita é sempre a mesma. Qual tipo de pergunta que eu faço? Qual tipo de contato que eu faço que seja interessado no cliente? Tá? Então, aqui, fulano, a gente lançou alguns materiais novos, estamos aqui com algumas novas coleções para lançar, novos materiais de marketing, novas fotos, novos ensaios, não era nem novas coleções que eu ia falar, eram novos ensaios. Então, tem interesse em receber os materiais de marketing atualizados? Então, isso aqui, por exemplo, é algo que você está se mostrando interessado em ajudar o cliente a vender mais, porque talvez ele não comprou por isso, porque não vendeu, não conseguiu zerar aquele estoque dele. Então, você, mais uma vez, vai se mostrar interessado ali, tá bom? E comprou há mais de 90 dias. Então, mesma coisa, tá? Eu vou copiar aqui. E esse sim, tá? Esse eu vou colocar para quem está esfriando. Porque assim, a gente não pode também esquecer que a gente tem um cliente aqui que não recebe o nosso contato há muito tempo. Então a gente tem que pisar em ovos aqui, ó, para quem eu vou até colocar esfriou, tá? Por quê? Essa pessoa que comprou há mais de 90 dias, talvez a gente precisa tomar muito cuidado com o sentimento que talvez essa pessoa possa pensar, pô, eu fui abandonado, fulano não quer nem saber de mim, ele nem lembra mais de você, da sua marca, enfim. Então a gente precisa pisar em ovos, mandar um contato pensando ali quase como se fosse um cliente novo. Olá, fulano, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, sou da marca tal, meio que se apresentando novamente, esse é um novo canal de contato que a gente estabeleceu com os clientes. Então aqui a gente agora está falando pelo WhatsApp, ou liga para essa pessoa também. Primeiro vai mandar uma mensagem geral, né? Perguntando se pode ligar. Isso aqui é uma boa abordagem, ó.
Nome, posso te ligar rapidinho? Ou melhor, né? Vou até colocar uma variação aqui, ó. Isso aqui é bem legal. Quando eu coloco o nome aqui, é porque você vai colocar o nome da pessoa personalizado, tá? Esse aqui é bem legal. Ó. Você vai e manda uma mensagem, né, para sua base. Então, se você não tem uma ferramenta que faz esse tipo de automação, entre em contato com a gente que a gente consegue te ajudar com isso, tá? Com a Rocket você consegue fazer isso aqui de forma muito rápida e fácil, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, por exemplo, oi, nome, tudo bem? Pode falar? Então, isso é bem legal porque você manda uma mensagem, porque o que que a gente quer medir aqui? Se esse contato é válido ou não. Então, se esse contato for válido, vai dar os tiquezinhos azul lá, a pessoa vai visualizar e ela pode te responder, oh, quem fala? Onde você conseguiu meu contato? Quem é você? E aí você pega e vem com a resposta automática. Ó, meu nome é fulano, meu nome é Beltrano, de tal marca, a gente conversava, ou eu estou assumindo a sua carteira aqui, né, o seu contato aqui dentro da empresa. Então, você inicia uma nova conversa de maneira não ofensiva. Então, muita gente pega uma base fria aqui e simplesmente manda o catálogo. E a pessoa vai lá, bloqueia, não pedi, nem lembro quem é essa marca, enfim. Então, é importante você agir dessa forma. Beleza, gente? Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui nessa nossa parte de comercial? A gente tem que trabalhar sempre como vendedor consultor. E vendedor consultor, ele consulta o seu cliente, né? Então, ele serve como um consultor para o seu cliente e ele é interessado no cliente. Então, parte dessa estratégia de ser interessado, nós falamos lá na primeira parte, é você pesquisar minimamente os seus contatos. Mas para você pesquisar, se você tem uma base aí de 5, 10 mil contatos, 1.000 contatos que seja, 100, você não vai perder tempo, né? Pesquisando um por um. Então, por isso que é fundamental fazer essa classificação, essa segmentação, para que você possa determinar qual a parte da sua base que você vai entrar em contato primeiro. Essa base mais quente, essa base que pode vir à venda, você vai dar uma estudada, ver o Instagram deles, ver ali o Google Meu Negócio. Lembra que eu falei na primeira parte? Ver as fotos, ver que tipo de loja que é, para você ser mais assertivo na sua venda, tá bom? Fundamental você ter ali um CRM para que você possa registrar tudo isso, manter esse histórico ativo, né, e construindo novos pontos de contato ali com esse cliente, novas dicas, sacadas ali, informações para você ir registrando para todo o seu time, tá bom? Se você acha que isso aqui é coisa demais, que você precisa de ajuda para colocar em prática, nós estamos à disposição. Inclusive, vamos fazer uma pré-venda de algo bem legal. Deixa eu tirar até o compartilhamento aqui para te mostrar, para falar para você. Nós vamos fazer a pré-venda de um grupo chamado Grupo de Implementação. O que é esse grupo de implementação? A gente vai pegar toda essa estratégia de vendas para atacados de moda e nós vamos implementar isso junto com você. Então, nós vamos te ajudar a implementar toda essa estrutura que eu venho mostrando para vocês dentro da sua empresa. Como que a gente vai ajudar você a fazer isso, tá? Serão 4 encontros online. Esses 4 encontros online já pré-agendados para que você possa se preparar, ter tempo, trazer a sua equipe para participar. Então, você pode trazer todo o seu time de marketing, comercial e operacional para participar disso daí. E a gente, passo a passo, a cada encontro, vai fazendo isso de organizar o marketing, verificar como é que está a sua estrutura digital, implementar o processo de vendas internas, né, o Inside Sales, ajudar você a fazer essa segmentação de base, como estruturar esses modelos de mensagens para abordar cada tipo de cliente e também trabalhar ali com a parte de operações que eu vou mostrar para vocês e o plano de ação. Então, essa pré-venda, para quem tiver interesse em participar, é só clicar no link que está aqui embaixo, no botão, vai rolando essa página até lá o final, dá uma olhadinha, veja tudo que a gente vai entregar, a forma como a gente vai entregar, veja se faz sentido para você, e aí você se inscreve para essa pré-venda quando a gente vai fazer o lançamento. Ao final dessas aulas aqui, eu vou abrir essa turma e quem tiver interessado vai poder se candidatar para uma das vagas, tá bom? Além disso,
você terá acesso também à nossa ferramenta, né, a YouRocket, onde você vai conseguir executar grande parte disso, né, do CRM, para taguear todos os seus contatos, fazer fluxos de conversas automáticas, também gerar mais levantadas de mão, mais oportunidades ali para o comercial e também medir todas aquelas taxas. Quanto de oportunidades eu estou gerando para o meu comercial, como que eu estou passando essas informações para o meu time de operações, e você também pode, se você usa um RP, plugar, né? Então você tem a opção de falar com o nosso time técnico, fazer a integração para a gente puxar todos esses dados, fazer aqui de forma automática e entregar para você o seu histórico de vendas. Então, tudo isso é para te ajudar. Meu, se você já tem uma operação rodando, se isso aqui está fazendo sentido para você, meu, toca a ficha e manda a bala aí nessa estratégia de vendas, tá? Inclusive, manda esse vídeo aqui para todo o seu time nas 3 caixinhas. Se você precisa de ajuda, tem um time focado, tem um time montado aí, ou não tem time também, tá precisando montar time e quer ajuda para implementar isso, meu, se inscreve nesse grupo que vai ser bem legal, a gente vai acompanhar você, tanto eu quanto o nosso time de especialistas aí em vendas, em marketing, vai te ajudar com isso, tá bom? Então, quero me despedir de todos vocês, agradecer até aqui nessa nossa parte 3 de estratégias de venda para atacado de moda e te espero na nossa parte 4, onde nós vamos falar ali sobre a operação e o início, o começo da entrega e início do próximo ciclo de vendas, tá bom? Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.